jeito, o meu não é, porra. Pois é, eu adoro risca de Só um giz. negócio que tem um... Mas você adora risco de jeito? Eu gosto. Tem Todos instalados já? Podemos iniciar? Sei por isso também. Bom, boa tarde a todas e todos. Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e é um momento para que a gente possa alertar para as necessidades de políticas públicas que assegurem direitos para a participação das pessoas com deficiência na sociedade brasileira. E isso está acontecendo em muitos países do mundo. E, nesse momento de reta final de campanha, esse evento guarda particular importância. Eu queria iniciar saudando o presidente Lula, sua companheira e esposa Janja, saudando aqui na mesa, de lá para cá, o Rogério Sotile, que foi secretário dos Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e secretário especial nacional dos Direitos Humanos do governo do PT, um companheiro que tem uma larga militância na luta em defesa das pessoas com deficiência e dos direitos humanos. Saudar o Luiz Carlos, militante da Intersindical. Saudar o Isaías Dias, militante do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Saudar o Luiz Alberto Carvalho, meu companheiro e amigo, economista, professor da FAAP, do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo. Saudar o Rubinho Linhares, a voz da inclusão, coordenador nacional do setorial das pessoas com deficiência do Partido dos Trabalhadores, um histórico militante. Saudar o Tuga Munhoz, ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência e candidato da rede a deputado estadual. Saudar minha companheira de sempre e que coordena a nossa campanha, essa grande parlamentar, deputada federal, candidata também a deputada federal, é bom que todos saibam, lá pelo Paraná, e o Tuga aqui por São Paulo, a nossa companheira Gleisi Hoffmann, e depois eu vou apresentando cada um dos presentes para a gente poder dar início à nossa cerimônia e agradecer a presença de todos e todos. Vocês estão enriquecendo muito. Eu sou um senhor já bem idoso, de cabelo branco, sentado aqui no canto, e um militante fundador do PT. Sou Aloysio Mercadante, para quem pode reconhecer aqui pela minha voz. Então, nós vamos iniciar agora esse nosso momento tão especial com uma intervenção do Rogério Sotile. Ele vai fazer aqui um breve balanço sobre as políticas públicas que foram adotadas pelo presidente Lula e, ao longo do governo do PT, pela presidenta Dilma, que sempre colocaram essa pauta como um tema estratégico de direitos, de inclusão, de políticas na área de educação. Nós chegamos a ter 15 ministérios trabalhando de forma coordenada para implantar políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, por favor, companheiro Rogério Sotile, que tem uma longa história de luta aí, e um militante sempre muito dedicado a essa causa. Por favor. Obrigado, presidente Lula, obrigado, Aloysio Mercadante, prezados companheiros, prezadas companheiras. Eu vou falar aqui um pouco das pessoas me localizarem. Fala no microfone. Está falando para as pessoas. E agora, retomando aqui, eu quero relembrar um pouco o que o Aloysio Mercadante falou. Hoje é o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, um dia de alerta para as necessidades de políticas públicas que garantam os direitos para a participação das pessoas com deficiência na sociedade. É com essa intenção, nesse momento eleitoral tão importante, em que vemos decidir pela retomada da democracia no Brasil, que promovemos esse encontro com Lula, reconhecendo a importância do movimento de luta por direito das pessoas com deficiência. Agradecemos também a presença de todos vocês que rapidamente responderam esse chamado nosso. Esta agenda sempre foi uma agenda muito rica, muito importante para o presidente Lula. Ele se dedicou em todo o seu governo, em todos os seus 2 governos, em todos os governos do PT,
com muita intensidade para que as pessoas com deficiência fossem vistas como cidadãs plenas de direito. No seu governo, o presidente Lula assinou a primeira convenção do século XXI, que é a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E mais do que isso, ele não só assinou, como ele engajou todo o seu governo para que, junto ao Congresso, pudesse dar força constitucional a essa convenção internacional tão importante para as pessoas com deficiência. Ampliou o BPC para as pessoas com deficiência. No seu governo, vinculado também à convenção assinada, a Convenção da ONU, tivemos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2005, que estabelece cotas para as pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 empregados. Instituiu a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós tivemos um crescimento de matrículas de pessoas com deficiência na educação básica que saltou de 24% para 86% de 2003 para 2016. Também na educação superior, as matrículas cresceram de 5.078 para 33.475. A Política Nacional de Educação incluiu a escola regular, onde todas as crianças conviviam com todas as crianças. O presidente Lula também sancionou a Lei do Cão-Guia, num ato histórico no Palácio do Planalto, onde pela primeira vez tivemos um evento com a participação das pessoas com deficiência visual, acompanhada dos seus cães, companheiros, guias. O presidente Lula também consolidou a inclusão escolar no Brasil. Fez a concessão de 9,5 milhões de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção no Brasil, com capacitação de 3.486 protesistas e ortecistas. O presidente Lula também criou a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Realizou 4 conferências nacionais, dando oportunidade às pessoas com deficiência, aos militantes, às associações e a todas as pessoas interessadas nessa grande luta que participassem da construção da Política Nacional de Pessoas com Deficiência, de onde saiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nele também o Viver Sem Limite. Construiu o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, construiu o Programa Turismo Acessível. Enfim, nós temos um rol de legado, de políticas públicas efetivadas que, infelizmente, parcela importante delas foram desmanteladas, foram destruídas, foram abandonadas ou foram ressignificadas, colocando as pessoas com deficiências num lugar não de cidadão, mas num lugar onde a gente quer recuperar esse lugar tão importante dessas pessoas. É preciso que o Estado brasileiro volte a assumir o compromisso com a adoção de políticas públicas que, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, promoveu a maior inclusão das pessoas com deficiência da história do Brasil. O presidente Lula tem uma outra agenda que é para intensificar, que é para aprofundar as políticas para as pessoas com deficiência. Portanto, eu vou agora aqui contar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica da nossa conversa, dizendo que nós vamos abrir espaço para 6 intervenções, que a gente meio que tentou distribuir, considerando a diversidade das deficiências das pessoas. Eu quero que as pessoas façam suas intervenções em 3 minutos, para que depois a gente possa ouvir o presidente Lula Pode ser um pouco mais. Pode ser um pouco mais, presidente Lula? Deficiência de tempo, pode não. Então, o presidente Lula está generoso, embora a gente que cuida dele também, basta lembrar que ele tem uma agenda na sequência, né?
Tá bom? Então, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês tentem ser bastante objetivos e tragam aqui os seus depoimentos para que o presidente Lula possa falar na sequência. Bom, peço que as pessoas iniciem suas falas fora do microfone para que as pessoas cegas localizem a sua posição. E eu passo, em primeiro lugar, a palavra para o Rubinho, que é coordenador do Setorial Nacional de Pessoas com Deficiência do Partido dos Trabalhadores. Rubinho? Deixa eu só... Estou aqui sentado na esquerda, continuo aqui. Eu só queria dizer que o Rubinho é um companheiro bancário que já em 1985 estava afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Participou de todas as campanhas. Em 89 ele já estava lá na direção do partido, na sua campanha, Lula, quando nós fomos lá no querido Ceará. E é um companheiro que, em todas as reuniões, a pauta entra, qualquer assunto ele coloca ali, e sempre com muita combatividade. E ele é o coordenador, um gigante nessa luta, e é um companheiro imprescindível na história do PT, pioneiro e vanguarda. Então, pode falar, Rubinho, é 6 minutos, porque se deixar ele falar, presidente, ele vai falar 2 horas aqui, é 3 minutos, hein, gente? Porque o Rubinho pega o microfone e não larga, não. Bem, para as pessoas cegas que têm deficiência visual, eu estou à esquerda do nosso futuro presidente Lula, né? E agora eu vou dar meu boa tarde geral. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Rubinho e costumo me autodescrever, eu levantando o meu astral e também os participantes. Eu sou pessoa com deficiência física, eu tenho 64 anos, eu tenho 1,35 m, com nanismo, porém costumo dizer que sou um gigante na luta e na vida, né? Eu estou usando paletó preto, já tenho cabelos grisalhos, 64 a idade, 6,4, fui bancário, como foi dito, Banco do Estado do Ceará, moro em Fortaleza, e tenho cabelos grisalhos e uso óculos de grau redondo, que eu também costumo dizer que o meu óculos é no estilo John Lennon, Harry Potter e Mahatma Gandhi. Então, não tem como errar o meu óculos, né? Estou usando também uma calça preta e de trás de mim tem um painel que é backdrop, até está difícil de decorar, com a imagem do Alckmin, do Lula e xadrez Lula presidente. Bem, gente, é com muita alegria. Eu acredito que, para mim e para algumas pessoas aqui, é um momento histórico. Eu que participei de rodas de conversa na Semana da PAI, né, que era quebrando barreiras para garantir inclusão. E, semana passada, a Sônia Braga, que é a nossa conterrânea lá do Ceará, eu entreguei um documento para o governo Elmano do PT, que lá do Ceará nós vamos ganhar com Elmano, Camilo e Lula, que o nosso presidente teve lá, que foi muita chuva nesse dia do Centro de Eventos. Então, lá eu dizia que a minha fala ela seria didática e reflexiva, porque as pessoas com deficiência não aguentam mais de não existir política pública, a não ser o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a não ser a Convenção da ONU, e a maioria diz, que lei é essa? E com o seu retorno ao presidente, essa lei vai fazer valer, principalmente começando pelo capacitismo. Uma pessoa como eu não pode ser chamada de chaveirinho, só porque eu estou 1,35 m. Eu sou pessoa. E a inclusão começa também quando a sociedade entender que nós não somos pessoas portadoras, que nós não somos pessoas com necessidades especiais, que nós não somos coitadinhos, onde autista parece que é tido como tem sangue azul. É sangue normal, vermelho, vermelho da rebeldia, vermelho da esperança. Então, todos diziam lá, tu vai ver o Lula, rapaz? Pois leve o abraço, que o Ceará inteiro ama Lula. O Nordeste é a região que mais tem pessoas com deficiência. É a maior, o maior percentual. E eu peguei o Uber para vir para cá, e o motorista parece que se invocou porque não aguentou meus argumentos. Eu fui falar que o Nordeste precisava ter Lula presidente. E as outras regiões também. Mas não tem uma região que todo dia
dorme com a esperança e acorda com a resistência, senão a região do Nordeste. Então, a nossa pauta, presidente, nós fizemos através dos encaminhamentos do nosso grande mercadante, foi em 2 páginas, mas aqui trata de tudo. Trata da mulher com deficiência, trata da juventude com deficiência, trata da igualdade racial com deficiência, trata do autismo, trata das doenças raras, que falta política para um segmento onde as pessoas acham caros os remédios. Então, o governo Lula não tem que se preocupar com o preço de remédio, tem que se preocupar naquilo que ele disse lá do Ceará. O Elmano vai ser eleito para cuidar do Ceará. E o Nada Sobre Nós é com o presidente Lula cuidando do Brasil e mostrando para o mundo como é que a pessoa pode viver feliz, pode viver numa sociedade fraterna, numa sociedade mais humana, sabe? Sem discriminação, sabe? Sem individualismo, porque o Brasil sabe viver de forma coletiva e de forma humana. Então, nada sobre nós sem nós é isso. As pessoas com deficiência, elas merecem e querem ser como os outros, com direitos, defendendo o seu próprio protagonismo, né? O seu próprio direito de mostrar que nós somos capazes. Já pensou? Eu tenho dito lá do Ceará que não é a altura que limita o que eu quero sonhar. Qualquer pessoa pode sonhar aquilo que quer. Já pensou se eu fosse ficar em casa, Gleisi, e dizer assim, presidenta, não vou não, as pessoas vão zombar de mim, vão mangar. Eu já fiz faculdade. Eu até, gente, um dia me casei, tive 4 filhos maravilhosos. E me pergunto, é do teu tamanho, Rubinho? Não tem nanismo. Mas, se tivesse, eu os amaria do mesmo jeito, porque são pessoas. Então, não vou me estender, porque eu começo a me emocionar. Quero trazer que todo mundo diz assim, bate uma foto com o Lula, pai, diz para o Lula que eu amo ele, a minha filha Vanessa, né? As outras pessoas. Então, pelo menos, estou deixando registrado o nome da minha filha, em nome de todas as pessoas, para lhe deixar um abraço, para lhe dar um beijo, que ama e que vai votar Lula 13, e é 13 como a gente do Ceará. É 13 de cabo a rabo, nada sobre nós sem nós. Obrigado, Rubinho. Agora passo a palavra para Naira Rodrigues Gaspar. A Naira é fonoaudióloga, mestre em ensino em ciência de saúde pela Unesp, ativista dos direitos humanos e direitos das pessoas com deficiência. Deixa eu sair aqui. Obrigado. Eu comunico também, tem vários movimentos que não vão usar a palavra aqui hoje, mas que tem documentos que, no final, a gente organiza a entrega do documento aqui, né, para o presidente Lula, para o Aloysio Mercadante, e tiramos a foto. Então, voltando, falando da Naira Rodrigues Gaspar, ela é fonoaudióloga, mestre de Ciências da Saúde pela Unesp, ativista dos direitos humanos das pessoas com deficiência, trabalhadora da saúde mental do Sistema Único de Saúde no município de Santos e militante da Frente da Luta Antimanicomial da Baixada Santista. Naira. Obrigada, Rogério. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá. Boa tarde, presidente Lula, Aloysio Mercadante, presidenta Gleisi, Janja e Rogério, muito obrigada por hoje e por tanto, sempre. Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou uma militante do Partido dos Trabalhadores há 30 anos e me constituí como uma mulher cega, uma mulher com deficiência, dentro do movimento social das pessoas com deficiência no município de Santos, presidente Lula. No governo da Thelma de Souza, quando Santos era a cidade vermelha, quando nós fechamos a Casa de Saúde Anchieta, um dos piores horrores
no tratamento de pessoas com transtorno mental que já houve. Então, eu sou muito privilegiada. E a minha primeira eleição como eleitora, em 1989, foi votando no senhor, presidente Lula. E, a partir daí, eu não parei mais nos movimentos sociais, dentro do Partido dos Trabalhadores, na militância, mas nunca nesse país, nunca nessa história, nós tivemos levado tão a pé da letra o nada sobre nós sem nós, como nos seus 2 governos e no governo da presidenta Dilma. O decreto sobre os cães-guia, que o Rogério Sotiri se referiu, foi escrito por nós, pessoas com deficiência. Eu estive em Brasília escrevendo esse decreto, junto com diversas pessoas com deficiência, usuárias ou não de cães-guia, mas que estavam lá para falar o que queriam. Eu tive a oportunidade, presidente Lula, de estar em Salamanca, em 2009, junto com a delegação do Ministério da Educação, sob a coordenação do então ministro Fernando Haddad, apresentando a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do Brasil, que, naquele momento, era referência para todos os países. No seu governo, nos seus 2 governos, presidente Lula, e no governo da presidenta Dilma, nós tivemos um Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muitos e muitas de nós que estamos aqui fizemos parte daquele conselho, um conselho forte, que dizia o que queria. Os seus ministérios, presidente Lula, iam lá prestar contas para as pessoas com deficiência, para os movimentos sociais. Nunca antes. E, além disso, nós tivemos as políticas estruturantes do Sistema Único de Saúde, né, no SUS, a rede de cuidados à pessoa com deficiência, a implementação de diversos e diferentes programas nos interiores desse país. Nós rodamos o Brasil inteiro, fortalecendo a militância e a luta pelos direitos humanos das pessoas com deficiência, principalmente a partir da ratificação e da assinatura do Decreto 6949 pelo senhor, que instituiu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, como emenda constitucional. Nada sobre nós sem nós na Constituição brasileira. Nós queremos mais, presidente Lula. Nós queremos voltar e estar do seu lado para construir mais do que um país inclusivo. Um país com políticas de direitos humanos emancipatórias, onde pessoas como eu, como tantas companheiras e companheiros que estão aqui com deficiência, que nós tenhamos acesso universal à educação, com igualdade de condições, como eu tive quando eu fiz o meu mestrado, foi na Unifesp, viu, Rogério, não na Unesp, na Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, igualdade de condições por conta de uma política de universalização de acesso ao ensino superior que foi construída no seu governo, presidente Lula. E nós estamos aqui hoje para dizer que estamos com o senhor, que vamos ganhar essa eleição no primeiro turno e que vamos continuar construindo uma política de direitos humanos para todas as pessoas, onde não existam cidadãs e cidadãos de segunda categoria, como éramos antes dos seus governos, e que, como estamos sendo no governo fascista ao qual estamos submetidos. Quando o fascismo impera no nosso país, quando a intolerância, quando o ódio toma assento no Palácio do Planalto, nós, pessoas com deficiência, somos um dos segmentos mais discriminados, mais alijados de todos os direitos. E nós não queremos mais isso. Nós estamos em 2022 e queremos virar esse jogo. Então, presidente Lula, receba a nossa gratidão por se dispor novamente a governar o nosso país, junto com tantas outras pessoas incríveis que estão do seu lado e que estão ao nosso lado, virar o jogo desse país e construir um país, de fato, anticapacitista, com políticas públicas de direitos humanos emancipatórios, onde pessoas com deficiência têm o direito de ser e estar como são, simplesmente por sermos humanos e humanas nesse país. Gratidão, presidente. Muito obrigada. Obrigado, Naira. Eu queria agora passar a palavra para o Jorge Felipe Suede,
presidente da Associação dos Surdos de São Paulo. Precisa de um microfone. Obrigado. Ô, Ricardo, vê se ela não quer ficar na frente. Prefiro. Se não é melhor. Ficar na frente. Ou ia aí na frente, atrás do senhor, talvez, né? Ele ia aí atrás, não? Vou só para localizar as pessoas cegas. Então, boa tarde para vocês, boa tarde, presidente Lula. Eu quero dizer, né, que eu sou presidente da Associação dos Surdos de São Paulo, e para a gente pensar na comunidade surda e na visibilidade, porque a gente percebe que esse governo atual não tem nenhuma preocupação com as pessoas com deficiência, ao contrário, os nossos direitos são retirados. Então, a gente precisa pensar que, quando você era o nosso presidente, eu consegui fazer faculdade por conta de projetos seus, por conta de políticas públicas criadas no seu governo. Então, agora, se eu tenho visibilidade, cheguei onde cheguei, a minha vida ela tem a sua colaboração para o meu desenvolvimento. E é importante que a gente continue tendo esses apoios para apoiar outras pessoas com deficiência. Então, em nome da comunidade surda, eu espero que o seu governo, que virá o seu governo, tenha a sensibilidade de pensar nas pessoas com deficiência e também nos surdos, que a gente não pode mais ser esquecido, né? A gente tem que ter preocupação com a língua de sinais, com o intérprete, com escola bilíngue. Nós temos várias pautas que são importantes e que foram negadas, não foram visibilizadas no desgoverno anterior. Então, é muito importante, eu, em nome da SSP, da ASP, quero estar aqui para que a gente fomente políticas públicas para as pessoas com deficiência. E agora, a comunidade surda sente a falta de respeito desse desgoverno, a falta de segurança, a falta de estabilidade. Então, é importante pensar como esse desgoverno Bolsonaro acabou com a nossa dignidade e sem nos dar perspectiva de futuro. Então, eu espero verdadeiramente, de coração, que você vença em primeiro turno, você é o meu candidato, e que a gente possa reconstruir o Brasil, para o Brasil ser feliz de novo, tendo o mínimo, né? O que às vezes a gente pede é só o mínimo, é ser feliz novamente, é ter dignidade. Então, quero muito agradecer esse momento de você escutar as pessoas com deficiência, saber o que a gente tem a dizer, esse momento de troca. É isso. Para construir o Brasil novamente, as pessoas que têm essas realidades precisam estar junto com você. Estamos, e muito obrigada. Nós queríamos, como não vai ser possível que todas e todos falem, eu queria pelo menos citar as presenças assim, honrosas de tanta gente que veio aqui prestigiar esse encontro com o presidente Lula. A Andréa Patrícia Barcelos de Souza, a Ângela Maria Ventura, a Desirê Elícia Casales, o José Roberto Santana da Silva, a Luciana Viegas Caetano, o Jorge Felipe Rodrigues, o Luiz Carlos Costa, a Maria Cleide Queiroz, a Mariana Lúcia Rosa, a Paloma Barbosa dos Santos, a Regina Célia Gonçalves dos Santos, o Sebastião Ismael, o Kelvin Cauã dos Santos Canielo, a Bianca Ferreira de Assis, a Rosane Ferreira da Silva, a Ingrid Stover presente, o Antônio Carlos Munhoz, o Tuca, a Daniela Machado Mendes, a Stefane Lima Ferreira, a Vera Lúcia Machado Prates da Silva, a Regilene Souza do Nascimento, a Nádia Iana Braga, o Harold Schwarzenberg, o Celso Zoppi, o Francisco das Chagas,
o Galeno Silveira, o Paulo César Pasquini, e agora vai falar o Luiz Alberto. Queria dizer que o Luiz Alberto é economista, como eu, fez o mestrado dele na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, depois fez o doutorado na USP, fez um curso de extensão na Universidade da Colômbia, em Nova York. Há 35 anos é um assessor muito qualificado da agricultura, do agronegócio no Brasil, faz parte do nosso núcleo de acompanhamento de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, conhece com muita profundidade a economia, especialmente o agronegócio. Já coloco aí para a nossa imprensa, se quiserem uma boa pauta sobre o assunto, pode procurar o Luiz Alberto, que é um talento. E queria dizer só que eu conheço quase há uns 30 anos, porque eu conheci o seguinte, eu fui tentar fazer enduro, não consegui, enduro a cavalo. Eu gosto muito de andar a cavalo, mas consegui fazer uma provinha de 40 quilômetros. Eu chego lá, o Luiz Alberto fazia a prova de 120 quilômetros. E eu achei aquilo uma coisa absolutamente sensacional. Eu cheguei para ele e falei, mas como é que você é cego e faz uma prova de... Porque o enduro é no campo, é na mata, é no mato, é ponte com rio, com água. Eu falei, mas como é que você consegue fazer uma prova dessa? Como é que você faz? Ele falou assim, mas não sei o que tem que chegar, é o cavalo. Porque eu só ando, quem enxerga para mim é o meu cão-guia. E ele é o mais antigo utilizador de cão-guia. Aí eu vi que, uma vez eu encontrei no aeroporto, e ele entra com cão-guia. Eu falei, não, ganhei na justiça o direito, porque não tinha direito. Aí eu falei, esse cara é sensacional. Aí eu liguei para o Jô Soares e falei, Jô, você não quer fazer uma entrevista com um cara sensacional, que é o Luiz Alberto? Ele foi, e daí para frente nós continuamos a amizade, e hoje ele está colaborando muito com a campanha do Lula. Então, fala aí, Luiz Alberto. Você é um grande exemplo, assim como tantos que aqui estão. Tem o microfone aqui. Tem o microfone aí? Ah, beleza. Está funcionando? Tá. Bom, mas eu vou falar fora do microfone para quem não enxerga saber onde eu estou. Né? Eu acredito que muitos aqui já me conheçam de uma forma ou de outra, né? Mas eu queria contar, vou fazer como o presidente faz. Eu vou contar uma historinha para vocês. Entende? Entende? Eu, com o agronegócio, eu tenho viajado o Brasil inteiro. Eu conheço esse país de ponta a ponta, de norte a sul e de leste a oeste. E sempre que eu vou numa determinada cidade, eu pergunto como é que vivem as pessoas com deficiência nessa cidade. E, geralmente, o pessoal chega e fala assim, não, não tem, aqui não tem ninguém com deficiência. Aí você olha, não é possível que não tenha ninguém. Aí começa a pipocar, começa a aparecer. Ah, tem o filho do fulano que não anda direito, outro que não fala direito, e tem a criança cega e tal. E a gente vê que esse país é grande demais, gente. Esse país é complexo demais. Então, você vê gente cega, que é sitiante, e que o jumento leva até a cidade para vender as coisas e para estar de volta. Né? Então, eu diria para vocês o seguinte, não dá para eu chegar e falar assim, não, eu estou aqui para representar a pessoa cega. Não, de forma nenhuma, eu estou aqui para representar a pessoa com deficiência em geral. Né? Até teve uma vez que, no interior de Minas, esse caso foi muito triste, porque eu encontrei uma garota, tinha 8 anos na época, ela estava com uma camiseta de uma pessoa adulta, e só isso, e amarrada na cama. E a criança era cega. E qual era o problema? Por que ela estava daquele jeito? Porque não queriam, a mãe não queria que ela fosse para a educação ou coisa assim, porque ela tinha medo de perder o BPC. O pai estava preso, teve solto, no dia que ele teve solto, cometeu um assalto à mão armada, foi preso de novo, e, consequentemente, a única renda que a família tinha era o BPC. Né? E exemplos como esse a gente tem no Brasil inteiro, certo? A nossa realidade é uma realidade dura. Nós temos muito que trabalhar, muito que fazer. Né? E só quem viu... essa criança eu quis adotar, inclusive. Não consegui, mas tentei. Né? Mas não consegui. E só queria terminar, que eu acho que eu já falei muito, dizendo que o Rogério esqueceu de um detalhe que eu acho super importante. No dia 2 de novembro de 2004, o presidente Lula assinou o decreto 5296.
Esse decreto foi essencial, porque ele regulamentou as leis 10.048 e 10.098, que eram as leis de acesso, uma de acesso intelectual, outra de acesso físico. E nós usamos esse decreto 5296, ele já contemplava o cão-guia, mas não era só o cão-guia que ele contemplava. Ele contemplava todos os animais de assistência, né? E, naquela época, até a gente nem tinha tanto interesse em que se promulgasse a lei do cão-guia como tinha sido escrita, porque ela tinha sido escrita de uma maneira extremamente discriminatória, dizendo que cão-guia era só aquele que fazia parte, tinha sido treinado numa escola federada, e o treinador era aquele que tinha estudado numa escola federada, a Federação Internacional. E nós não tínhamos nenhuma escola no Brasil com essa característica. Então, todos os cães que estavam andando, que estavam prestando seu trabalho aqui, teriam que parar, não poderiam mais entrar em avião, não poderiam mais fazer nada, né? Eu estou falando em avião, mas não poderia nem entrar no bar da esquina. Metrô? Não metrô, nada. Entende? E aí, por um acaso, naquela época, eu estava trabalhando em Brasília e recorri ao Aloysio, que está aqui. Ele me ajudou, com assessores dele, a chegar até a AGU, e nós conseguimos convencer que esses dois artigos deveriam ser vetados, e o presidente vetou. E hoje, exatamente hoje, faz 16 anos que eu encontrei o presidente pela primeira vez, justamente na assinatura do decreto 5904, que regulamentou a lei do cão-guia no Brasil, né? E, por isso, eu agradeço e gostaria só de lembrar que nós temos um enorme caminho pela frente, um longo, primeiro reconstruindo o que o Bolsonaro destruiu, e depois construindo coisas novas. Tá? Muito obrigado. Não, só lembrar uma coisa aqui que o Luiz falou, é que tinha uma celeuma em Brasília de que o cão-guia não podia entrar em igreja, não podia entrar em metrô, e eu, então, resolvi mostrar que eles podiam entrar em qualquer lugar. E convoquei todas as pessoas com deficiência visual e os cães-guia para ir dentro do Palácio do Planalto. Tinha lá mais de 100 cães, sabe? E nós fizemos um belo ato em defesa da liberdade das pessoas entrarem com o seu cão onde ele quisesse, porque o cão, na verdade, era os olhos dele. Como é que ele podia deixar de fora? E eu falei, não tem lugar melhor para a gente provar que eles podem entrar do que no lugar que mora o presidente. E foram lá, fizemos lá várias horas de reunião, nenhum cão fez cocô e fez xixi. Portanto, mostra que eles são mais educados do que muitos humanos. É mais provável uma pessoa fazer. Obrigado, Luiz Alberto. Eu agradeço. O Luiz Alberto está aí no pezinho dele. Está aqui o bullying. Obrigado, Luiz Alberto. Eu queria passar a palavra agora para... a palavra para Mariana Rosa, mineira, jornalista, ativista pela inclusão, educadora, fundadora do Instituto Cauê e Redes de Inclusão. Mariana. Boa tarde. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje. Vou pedir licença para me dirigir diretamente ao companheiro Lula. Desde ontem, quando soube que estaria aqui, estou assim, muito emocionada, com dificuldade assim, de administrar a garganta seca, o coração disparado, a lágrima no olho. E aí fiquei pensando, será que é só porque eu vou encontrar o futuro presidente, né, o nosso presidente de tanto tempo? O que já seria motivo suficiente, obviamente. Aí dormi, presidente, e sonhei com a minha filha a noite inteira. E, além de ser uma mulher com deficiência, de baixa visão, eu tenho uma filha com deficiência, Alice, que tem 9 anos, tem paralisia cerebral. E aí, quando eu acordei, me dei conta, falei, é a esperança, né? Acordei com a minha filha na cabeça e pensando no significado que tem poder estar aqui hoje, nesse ato, nesse dia, com tantos companheiros com deficiência, que lutaram tanto pelos direitos das pessoas com deficiência e tendo
na sua figura, no seu mandato, um aliado tão importante para nós. A minha filha hoje é uma criança que vai à escola comum, né, com todas as outras. E isso só foi possível depois do seu governo. Né? Se ela tivesse nascido antes dos anos 2000, antes do seu governo, certamente ela seria uma criança institucionalizada. Como tanta gente acredita, inclusive hoje, né, que ela é uma criança que atrapalha as outras, né, que ela é uma criança ineducável. Mas ela está lá. Hoje foi para uma excursão, inclusive. Né? E aí a gente olha os números do censo escolar e vê que, desde a política pública, desde a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem uma curva ascendente de matrículas de estudantes com deficiência na escola comum. Né? Mais de 80% de estudantes com deficiência hoje estão na escola comum. Esse é um legado, né, que emociona a gente, que faz a gente pensar que bom que a gente vive nesse tempo, que bom que minha filha nasceu nesse tempo, que bom que eu estou nesse tempo. E agora, no último ano, o último censo mostra, de novo, uma pequena queda, né, não queda nas matrículas nas escolas comuns, mas, de novo, depois de 12 anos, um aumento da matrícula de estudantes com deficiência nas instituições segregadas, que não são escolas. Né, fruto de um trabalho duro que foi feito pelo governo atual para retomar a ideia da segregação e também pela falta de política pública no enfrentamento da pandemia, que levou muitas mães, numa atitude de desespero, de solidão, a institucionalizarem novamente seus filhos. Então, companheiro Lula, eu fico pensando que, no seu compromisso, né, e eu tenho certeza absoluta que, nesse novo tempo que a gente vai viver agora, a gente vai tê-lo de novo como aliado, como tivemos, né, na ampliação dos direitos das pessoas com deficiência no campo da educação, desde a educação básica até o ensino superior, onde hoje eu me encontro, inclusive, né, fazendo um mestrado em educação, justamente nesse sentido da gente não só garantir a matrícula, que já foi uma grande coisa, porque não é possível a gente mudar a escola sem que as pessoas estejam lá dentro, né? A gente muda em diálogo com elas, nos tensionamentos que são produzidos com a presença, com os corpos das pessoas com deficiência lá dentro, mas a gente tem mais para fazer, e que bom que vamos poder fazê-lo contando com você, né? Ampliando o diálogo entre as professoras da sala comum com as professoras especialistas do atendimento educacional especializado, ampliando os investimentos na educação pública, na valorização dos professores, né? A gente sabe que não é possível fazer inclusão de outro modo que não seja olhando para a educação pública, laica, de qualidade para todo mundo. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir esse avanço, porque o senhor já deu provas disso antes, e é justamente esse o motivo da minha emoção, né? Antes de vir para cá hoje, pensando na minha filha e em tantas crianças que acessam hoje a educação por uma política pública que pôde ser assinada por você, né? E com a luta de tantos companheiros que aqui estão também, dos movimentos sociais, das organizações que contribuíram para que isso fosse possível. E, além disso, a própria convenção, né? O próprio Rogério fez um inventário de tantos avanços que tivemos nos seus mandatos. Queria destacar também a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, sobretudo lá, quando a gente entende, e que também já foi dito aqui pelos outros companheiros, que não é possível avançar sem nós, né? Nós precisamos fazer parte, não só dos lugares de consulta e de participação, que agora, inclusive, estão esvaziados, mas os lugares de decisão, né? E essas são cadeiras importantes para a gente ocupar ao seu lado, né, na luta que a gente sabe que é pela ampliação de direito. Então, presidente, eu entendo que a minha emoção de estar aqui hoje não é só por estar na sua presença, né, e por tudo que o senhor construiu até aqui, mas é pela esperança que esse momento traz e pela alegria de viver no mesmo tempo que o senhor. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Eu queria agora passar a palavra para a última, última intervenção, a Luciana Viegas. A Luciana Viegas é autista, ativista, mãe de autista, pedagoga e professora da Rede Pública Estadual de São Paulo, membro da Abraça e uma das idealizadoras do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, representante da Rede IN de Inclusão. Obrigado.
Primeiro, boa tarde, para as pessoas cegas poderem me localizar. Boa tarde, presidente. Eu vou me autodescrever e aí vamos começar isso daqui, né? Eu sou Luciane Viegas, eu sou autista, sou mãe de um menino autista não oralizado. Sou uma mulher negra, de dreads, um pouquinho para baixo do ombro, né? Estou usando uma camiseta amarela com o símbolo do VNDI, Movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. O símbolo é punho cerrado e o símbolo é de forma vertical, né? Vertical, um símbolo do infinito, que é o símbolo da neurodiversidade. Apesar de ser o símbolo da neurodiversidade, o símbolo do infinito significa inclusão de forma contínua. Ela não pode parar. Ela vai ser para sempre. A luta pela inclusão não para agora. E aí eu queria dizer que eu também sou favelada, gente. Então, eu sou uma mulher preta, com deficiência, da favela, e que está aqui, uma das idealizadoras do primeiro movimento da América Latina negro de pessoas com deficiência. Então, estamos hoje num momento histórico. Eu não falo só por mim, sou cria do ProUni. Eu não falo só por mim, mas eu falo pelos meus outros irmãos com deficiência e pretos desse país. Primeiro, o que eu queria agradecer é a gente poder ir lá fora e dizer que a gente tem uma convenção de direitos das pessoas com deficiência e que é incorporada à nossa Constituição. A gente está em posição de privilégio com os nossos parceiros da América Latina quando a gente fala de movimento negro, de luta por direitos das pessoas com deficiência, porque isso foi possível graças ao governo Lula. E eu queria trazer uma reflexão sobre quando a gente está em momentos históricos, essa é a eleição mais importante das nossas vidas. Essa é a eleição mais importante da minha vida, essa é a eleição mais importante da vida do meu filho, que é autista, que não fala, essa é a eleição mais importante do movimento de pessoas com deficiência. Mas também estamos no momento histórico do movimento de pessoas com deficiência. Apesar de termos muitos retrocessos, nós fomos aguerridos, não desistimos. Não desistimos de estar junto com você, não desistimos. A gente sabia, presidente, que você ia voltar. A gente sabia que você ia estar de volta, e a gente se ergueu e se levantou, e, paralelamente, o movimento Vidas Negras com Deficiência Importa vem, nesse novo momento histórico, trazer o debate de raça para o centro do debate da deficiência. Porque é na periferia, é lá que as mulheres negras com deficiência... Eu me descobri autista com 25 anos. Fui negligenciada todo esse tempo, mas entendo que é lá, com essas mulheres, e é com o seu governo que a gente vai conseguir avançar. O debate é novo, né? As pessoas se identificam só como pessoas com deficiência, ninguém racializa, ninguém diz eu sou uma mulher preta, eu sou uma pessoa preta com deficiência, mas nós, do Movimento Vidas Negras, e eu especificamente, estou aqui dizendo, nós vamos racializar esse debate também, porque é na periferia. Nós somos negadas o BPC, nós não temos atendimento à saúde, né? Eu sei que o senhor já teve encontros com o Movimento Negro, e o Movimento Negro contou e vem denunciando durante o tempo todo o quanto que a população negra desse país está sendo negligenciada. A gente está a caminho da ONU também, presidente. Queria te contar isso. E, na ONU, a gente está fazendo uma incidência histórica que pensa deficiência a partir da Convenção de Equidade Racial. Então, se o senhor for eleito, e vai ser, eu estou aqui dizendo que vai, porque a gente está na rua, iremos, né? O ano que vem, eu tenho o compromisso, eu queria que o senhor assumisse o compromisso com o Movimento Negro de Pessoas com Deficiência de ler e se comprometer com as recomendações que nós estamos construindo à mão de gente preta, periférica, dando ali o seu debate. A gente está falando aqui sobre nada, sobre nós sem nós, e nós estamos lá construindo um relatório e dando recomendações para o governo para que nosso povo não seja mais negligenciado, para que o nosso povo preto com deficiência não seja esquecido, né? Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher de favela, uma mulher da luta, né? Eu fiz campanha com você desde os 12 anos. Eu faço campanha para o PT, e eu brinco que eu não sou filiada ao PT ainda, mas essa hora vai chegar. Eu não vejo a hora disso chegar. Mas eu faço campanha porque eu acredito muito
na construção política. O PT me ensinou que só se faz política através de políticas públicas. O PT me ensinou a me organizar politicamente. Você me ensinou, presidente, que a gente só pode debater sobre um tema, trazer, quando a gente traz o povo, a participação popular. E eu sou muito grata de verdade por estar aqui, junto com tanta gente importante do movimento de pessoas com deficiência. Ai, meu Deus, estou nervosa. E eu gostaria de pedir também uma atenção especial, não só para as recomendações que o movimento Vidas Negras com Deficiência está construindo, né, e a gente está indo levar na ONU de forma histórica, mas também para o documento Plano Inclusão, que foi um nome que a gente deu, um nome mais curto, né, porque o nome é Proposta para Vida Independente, Inclusão na Comunidade e Participação da Política das Pessoas com Deficiência, da Rede que é um movimento que eu também estou representando aqui, que é um grupo de movimento de pessoas com deficiência, que pensamos políticas para pessoas com deficiência. A gente vai te entregar no final. E, para finalizar, eu gostaria de dizer uma frase que a gente fala no movimento autista, que é muito importante. Autistar é resistir. E eu complemento. Autistar é resistir, e de resistir nós entendemos muito bem. Muito obrigada. Desculpa quebrar o protocolo, mas só para lembrar o documento, como a Lu citou, é um documento elaborado pela Rede Brasileira de Inclusão, Rede que é composta por uma série de organizações de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência. Aqui estamos hoje representando o coletivo feminista Helen Keller, que estou eu, o Vidas Negras com Deficiência Importam, que está a Lu, a Stephanie está representando o Instituto João Clemente. Então, a gente gostaria de ter a oportunidade de entregar o documento ao final. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Luciana. Eu agora passo a palavra para o querido presidente Lula. Já. Bem, primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada uma, que aceitaram participar desse encontro no dia em que se homenageia as pessoas com deficiência. Eu penso que alguns companheiros da imprensa que estão aqui devem se dar conta de um pouco por que uma parte das pessoas rejeitam o PT ou não gostam do PT. É porque pessoas como vocês e outras pessoas que não estão aqui foram entendidas por uma parte da elite brasileira para serem invisíveis, para não ter a oportunidade de sair na rua. Era uma responsabilidade da família. A prefeitura não tinha que se preocupar, o Estado não tinha que se preocupar, e a União muito menos. Ou seja, pessoas como vocês não eram um problema de saúde pública, não era um problema do Estado brasileiro, era problema da família. E, por isso, muitas vezes, as famílias escondiam. A primeira companheira que falou, ela falou da clínica, uma clínica de psiquiatria que existia em Santos. Hospital Anchieta. Esse hospital, ele pegava pessoas que estavam com qualquer problema, sabe? Por menor que fosse o problema, sabe, de deficiência, e já internava. Quando chegava no hospital, a primeira coisa que faziam era dar um sossega-leão. Dava um sossega-leão, as pessoas ficavam lá abobalhadas, dormindo. Ali as meninas, às vezes, engravidavam. E era esse mundo. Quando nós entramos, a Thelma resolveu comprar uma briga, fechou essa clínica. E, um ano depois, muitas mulheres que estavam nessas clínicas, internadas como loucas, estavam trabalhando em creches, tomando conta de criança. Então, se o poder público
assume a sua responsabilidade, tudo fica mais fácil. Porque cabe ao poder público que não... Uma coisa que é interessante, Rogério, que era preciso dizer, é que essas coisas que nós fizemos, isso não é obra do governo Lula. Isso é obra da coragem que vocês tiveram de participar das conferências municipais, das conferências estaduais, da Conferência Nacional, e de exigir que o governo adotasse isso como política. Porque se dependesse do governo, esses problemas não chegam ao governo. Não chega no terceiro andar da presidência se você não tem pessoas altamente comprometidas, interessadas em ajudar a resolver. Isso vale para todos os problemas do país. Quando eu dizia, pela primeira vez no Brasil, nunca antes na história do Brasil, é porque a gente era inacreditável, parecia que tudo acontecia exatamente pela primeira vez. Eu lembro, Luiz, eu fui inaugurar uma distribuição do Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana. E tinha uma mesa grande e todo mundo entregava a chave para as pessoas que iam morar na casa. E a primeira vez que me deu um choque é que, ao me dar a chave, quem me deu foi o companheiro Hereda, que já morreu. Ele era... Na verdade, não era. Era ele o presidente da Caixa. E eu peguei a chave e, quando eu fui entregar, o marido não enxergava, a mulher não enxergava e a criança não enxergava. E eu, então, tive a ideia de pedir para o cidadão da Caixa, que era o Hereda, e para o empresário que fez a casa, irem comigo na casa para eles mostrarem para mim se eles tinham feito algo especial para aquela família de portadoras com deficiência, aquelas pessoas com deficiência visual, pudessem andar naquela casa. Eles não tinham feito nada, era a mesma casa para todo mundo. E aí o dono da empresa resolveu comigo e com o Hereda que ele ia fazer a casa para criar as condições das pessoas transitarem com facilidade dentro da casa. Passado um tempo, eu vou em Manaus inaugurar 3.000 casas com o governador Eduardo Braga e com o prefeito Amazonino Mendes. E outra vez, coube a mim entregar a chave. O pai não enxergava, a mãe não enxergava e 3 filhos não enxergavam. E a casa tinha um batente para entrar quase de 60 centímetros. E eu, então, fiquei estarrecido. Eu falava para o governador, para o prefeito e para o representante da Caixa, não é possível que vocês deram uma casa, quer dizer, quando eu voltar aqui a semana que vem, vai ter um monte de gente sem nariz. Porque é quase 1 metro de altura, um batente. Como é que essas pessoas vão transitar, sabe, nessa casa? Não é possível vocês pegarem uma casa, sabe, rente ao paralelo ao solo para as pessoas morarem. Você acredita que levou muito tempo para convencer as pessoas de que aquelas pessoas com deficiência não podiam ficar naquela casa? E assim era na educação, assim era tudo é muito difícil. Na hora que o Estado coloca isso como política pública, tudo fica mais fácil. E vocês que participam sabem que é todo um processo de educação para vencer todo um processo de resistência. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas, sabe, entenderem que nós estamos avançando, que nós estamos tentando criar condições de igualdade para todo mundo. Isso vale para o salário mínimo, isso vale para a política de igualdade racial, isso vale, sabe, para a questão da violência. Todos os assuntos que você vai discutir, você percebe que a sociedade está despreparada. Então, eu queria agradecer a vocês, porque uma parte das coisas que nós fizemos foram desmontadas. Nós vamos ter que reconstruir. O que é importante é que vocês precisam dizer que nem o peão de fábrica diz do seu salário. Quando a gente recebe um aumento de salário, aquele salário só vale no primeiro mês.
Quando você recebe no primeiro mês é muito bom, mas no mês seguinte já não vale muita coisa, já precificamos o nosso... As conquistas que vocês obtiveram são poucas diante das conquistas que nós precisamos conquistar outra vez. Eu, quando estava na presidência, nós fizemos 74 conferências nacionais. Eu participei da grande maioria delas. Da grande maioria. E nós vamos ter que voltar a fazer outra vez as conferências nacionais, para que vocês coloquem de novo quais os novos problemas que surgiram, quais os novos enfrentamentos. Porque se vocês não colocarem, não exigirem, não brigarem, as coisas podem não acontecer. É todo um trabalho de convencer o ministro, todo um trabalho de convencer o presidente, e depois todo o trabalho de convencer o Congresso, e depois convencer a sociedade. E é um trabalho que, se não for vocês, a gente não faz. Eu quero dizer que eu tenho um compromisso com vocês que é muito grave. Eu não posso voltar a ser presidente do país para fazer igual nós já fizemos. Nós temos que fazer mais. Nós temos que descobrir novas coisas, novos desejos, novas necessidades, para que esse país se modernize de uma vez por todas, se humanize de uma vez por todas, para que esse país seja um país altamente civilizado. E, quem sabe, a gente conseguir fazer com que nunca mais a negação da política permita a gente ter um presidente como a gente tem. Porque isso é resultado da negação da política. Toda vez que a gente fica dizendo que a política não presta, que ninguém presta, e você veja na campanha, é a mesma coisa. Se você pegar a campanha, os discursos são praticamente quase que os mesmos, todo mundo promete, todo mundo só fala do pobre, todo mundo só fala do pequeno, todo mundo só fala dos mais necessitados. E quando essas pessoas ganham, se a gente não olhar em quem a gente vota, as coisas vão continuar como antes. Eu quero dizer para vocês que não tem outra razão para voltar a me candidatar a presidente da República se não for para fazer mais e melhor do que nós fizemos. E quero dizer para vocês que esse mais e melhor foi conquista de vocês, foi proposta de vocês, foi, eu diria, quase a teimosia de vocês. A minha mãe dizia, tema, meu filho, tema que um dia você consegue. E eu quero dizer para vocês, temem, que um dia a sociedade perfeita que nós sonhamos, a gente vai construir. E ela não é resultado de dávida de governo. Ela é resultado de conquista da sociedade. Então, nós estamos a poucos dias de uma eleição. Eu, de coração, quero agradecer a cada um e a cada um de vocês. Eu sei que não é uma tarefa fácil sair para fazer uma reunião de 1 hora só e ainda o Rogério pedir para falar só 3 minutos. Nem o cara da Bolsa de Valor fala só 3 minutos. Então, eu quero o seguinte, vocês, para mim, significam exemplos. Exemplos de que, quando a gente tem uma causa, quando a gente tem uma razão, quando a gente tem uma obsessão de fazer uma coisa, a gente consegue. E vocês conseguiram. E é por isso que eles destruíram. Não apenas o que nós conquistamos para pessoas com deficiência. Destruíram muitas outras coisas. Sabe, tem muita gente sem receber PPC. O salário mínimo faz 5 anos que não aumenta. Tem gente na fila para receber um benefício há 4 anos. Ou seja, coisa que a gente fazia em 20 dias. Ou seja, era para a gente ter avançado muito mais. Muito mais. Deram um golpe. Fizeram uma proposta de construir uma ponte para o futuro e cavaram um abismo para que a sociedade caísse dentro do abismo.
É esse o mundo que a gente está vivendo agora. E eu queria fazer um apelo para vocês. Tá? Coragem. Muita disposição. Porque a gente vai voltar a sorrir. E a gente vai voltar a dizer, pela primeira vez na história do Brasil, as coisas começaram a mudar. Esse é um compromisso que eu quero ter com vocês. É um compromisso de que já no ano que vem haverá uma conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional para a gente fazer a revisão nas coisas que nós conquistamos, aproveitar e aprimorar aquilo que está fragilizado e tentar propor coisas novas para que as pessoas com deficiências sejam tratadas, sabe, com plenitude de respeito e com plenitude democrática. Tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado mais uma vez. O Aloysio Mercadante é o coordenador do nosso programa de governo. Sabe, eu não sei se tudo que vocês entregaram vai caber aqui, mas se não deve, em que as pessoas com deficiência são lembradas. E nesse dia, vocês precisam ter coragem e colocar mais coisa no papel, reivindicar mais e cobrar mais, porque senão a gente não faz. Um beijo no coração de cada homem, de cada mulher, e até a próxima. Não se esqueçam o seguinte, hoje é dia 21. Não se esqueçam o seguinte, os poderosos poderão matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais deterão a chegada da primavera. E ela chegou no mês de setembro. Um abraço. Pessoal, só organizar o seguinte, tem vários documentos e livros para serem entregues. Né? Isso mostra também o seguinte, no programa de governo com o presidente Lula, que dialoga com o Brasil profundo, é um processo vivo, permanente, que vai se enriquecendo. Não é meia dúzia de páginas que resolve. Ontem nós lançamos um programa, por exemplo, para o turismo, com um documento de mais de 20 páginas. Hoje, aqui, eu quero lembrar, nós são 45 milhões de pessoas no último censo de 2010 com deficiência. A projeção hoje é alguma coisa entre 55 e 56 milhões, porque nem censo nós temos tido. E nós temos uma série de propostas já formuladas. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, assegurar acessibilidade. Capacitismo e acessibilidade, que o nosso Rubinho sempre destaca. Nas obras, por exemplo, de mobilidade, nós temos que garantir, desde a calçada, ponte, acesso, isso tem que estar já no contrato do repasse de verba do governo federal, para a gente assegurar a melhoria do acesso e da mobilidade da população. E nós falamos aqui, na educação, a lei de cotas assegura o acesso às universidades e à pós-graduação, que nós não temos ainda e que precisamos garantir. E também ao emprego, com as empresas de mais de 100 trabalhadores. Então, nós temos muito trabalho pela frente. A conferência já foi convocada aqui. Vocês comecem a se organizar, vai ter muita disputa. E agora, todo mundo que tem documento ou livro para entregar e tirar foto, por favor, se organize. Presidente, eu acho que você podia ficar aqui na frente do painel. Um por um, né? É, um por um. E aí o pessoal vai levando, aí organiza a fila aí do lado de lá e do lado de cá. E aí, Tuquinha, organiza a foto, tá? E pode ficar ali na frente. Tuca, você podia abrir um pouquinho para cá. Luiz Alberto, pode ficar sentado aí. Fica tranquilo. Espera aí. Então o pessoal vai vindo e vai tirando a foto. Tem que tirar. Dá um jeito aqui. Em pé. Deixa eu... Vamos fazer. O Rubinho já furou a fila. O próximo agora, por favor, aqui, ó, na fila aqui. A próxima, Mariana. Mariana, pode ir.
É a Rede IN agora. É o Instituto João Clemente. É o Instituto João Clemente. Vidas Negras com Deficiência Importam. Coletivo Feminista Allen Keller. Instituto Cauê e Redes de Inclusão. E tem várias outras entidades na Rede IN, Rede de Inclusão. Muito obrigado, gente. Próximo. Quem mais tem documento ali? Próximo lá. Rogério. Põe do lado aí. Muito bom. Tá. Tem aqui ainda. Agora você entrega. Peraí. Presidente, a imprensa está esperando lá, presidente. Muito bem. Agora, é que o PSOL sempre ocupa bastante espaço. O PSOL é espaçoso por natureza. Agora, entrega lá o livro. Aí, presidente, mais um livro. Vamos lá. Agora tira com o Luiz Alberto ali, presidente. Espera aí, Luiz Alberto. Tira uma foto ali com o Luiz Alberto ali, ó, em pé ali, ó. E, Luiz Alberto, eu vou descrevendo aqui, tem umas 20 câmeras de televisão filmando vocês, e mais uns 15 fotógrafos. Além disso, tem o Estuquinha, que é quem faz todo esse barulho, em nome deles. Próximo lá. Espera aí. Luiz Alberto, anda um pouquinho aí, pronto. Tá ótimo. Tá bom, aí agora os combativos. Espera um pouquinho, só. Tá. Agora, Americana, por favor, que não é qualquer coisa, não. Você tá... Chega para o lado. Falta na mão da imprensa, deixa ele fazer. A imprensa está fazendo foco.
Valeu, gente. Vamos lá. Oi. Eu não vou pegar nele, tá? Você que não pode. Meu presidente, eu queria primeiramente agradecer esse momento tão importante por terem chamado as pessoas com deficiência para esse momento. Para mim é um prazer, é a minha primeira vez, experiência na política, conversar, estar ao seu lado, para mim é um prazer muito grande. E nós precisamos de você, nós precisamos do Lula, nós precisamos do seu governo para voltar a ser feliz, ter a nossa felicidade. Nós precisamos de você, presidente, precisamos de você. Muito obrigado. Estuquinha, agora você fala aqui e aqui para ela poder se localizar. Agora é a Naira. Finalizando aqui, galera, do fotógrafo. Muito bem, obrigado, Glória. Agora a Mali. A Mali e a Mayra são uma dupla especial, porque a Mayra vai na cadeirinha dela e a Mali vai na cadeira e a Mayra vai atrás. Então, e antes ela empurrava, porque há uns anos atrás era manual a cadeira, agora está motorizada, a dupla está mais veloz ainda. É a Cleide. Maria... Andréia do PCdoB e a Cleide, coordenadora do coletivo da CUT. Vai lá, Tuca. Já vai. Vai lá, Tuca. Poderosa essa cadeira ainda, hein? Levanta. Muito bem. Ô, Rogério. Agora, Jorge, vai lá. Jorge, da Associação Paulista de Surdos, de São Paulo. Jorge, da Associação Paulista de Surdos de São Paulo. Vai lá, Jorge. Tá. Regina, cadê a Regina? Venha. Ela já tirou. Já. A Regina já tirou um monte de foto. Ela já tirou um monte de foto. Ela tem um álbum de fotos já pronta. Quem não tirou ainda? O pessoal? Então vai, pode tirar. Encosta lá. Vai lá, presidente. Eu lembro, sim. Eu me lembro. Na Secadi. Isso mesmo. Só eu que eu lembrava. Não lembrava. A cabeça já está... Nessa. Vamos lá. Agora, pessoal, Alberto, Sindicato dos Bancários. Vai lá, Alberto. Você é o combativo sindicalista. E ele fez toda a prótese, a órtese no SUS. E é através do SUS que ele consegue a mobilidade dele. Viva o SUS, os trabalhadores do SUS. Muito bom.
Valeu, Alberto. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Encerramos aqui. Obrigado, Rogério Sotile, por todo o empenho. Agora vem a família Sotile aqui tirar fotos. Pode ir lá. Ô, presidente, agora tira com a família Sotile aqui. Vou tirar. Só falar.